Lucas capítulo 15, nesse culto da família, o primeiro culto da família que nós estamos realizando nesse mês de maio, nesse domingo, primeiro culto da família. E já convidamos a todos vocês para que estejam conosco o mês inteiro. Todo domingo à noite estaremos tratando o assunto família nas mensagens da noite. Lucas capítulo 15 tem algo de bom para mim e para você, falando sobre família. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, amigo, amiga, você que está sentado no banco desta casa, no banco desta igreja, e que veio cultuar o Senhor, porque é membro desta igreja, ou porque foi convidado por alguém membro desta casa para estar aqui nesta noite, ou porque simplesmente teve interesse, conhece essa igreja e teve interesse de retornar aqui e participar do culto ao Senhor Deus que essa igreja realiza todos os domingos. Deixa eu te dizer que a família é o lugar da humanização do divino. Essa é que é a grande verdade. A família é o lugar da humanização do divino. Jesus, quando nasceu, quando veio a esta terra, ele não surgiu do mar Mediterrâneo. Não surgiu. Jesus, quando veio a esta terra, ele não apareceu simplesmente no deserto da Judéia, também não foi assim. Jesus, na verdade, quando veio a esta terra, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, quando veio a esta terra, Jesus nasceu e cresceu dentro de uma família. Se você abrir Lucas capítulo 2, ou apenas você marque na tua Bíblia Sagrada Lucas capítulo 2, ou marque no boletim aqui na contracapa que tem a linha, a pauta, você pode colocar, escrever aqui os textos, o que mais te chama a atenção na mensagem. Jesus, em Lucas capítulo 2, nós observamos que Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus, então, ele nasce gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, nasce de mulher. Ele nasce, então, numa família e adquire um pai terreno que não é o seu pai verdadeiro, porque o pai de Cristo é Deus. Mas José, esposo de Maria, assume, vamos colocar desta forma, a paternidade de Jesus. Jesus nasce então e cresce dentro de uma família. E entendemos aí então que a família também é um lugar teológico. Sim, podemos afirmar que a família é um lugar teológico, porque é na família onde Deus se revela. Jesus se revelou numa família, então é na família onde Deus se revela, e é na família onde se revela Deus. Jesus se revela naquela família. Desde sempre a família é um alvo estratégico, irmão e irmã, para Satanás. E não é difícil entender isso, porque quando Deus cria o homem, Adão, e Deus cria a mulher, Eva, Satanás já existia. Satanás estava vendo Deus criar o homem. Satanás estava vendo Deus criar a mulher. Satanás, então, em forma de serpente, ele fala à mulher e fala ao homem e influencia os dois. E daí entra o pecado na história da humanidade. E entrando o pecado original é a desobediência, o homem, então, se afasta de Deus, porque o pecado afasta o homem de Deus. Então, desde sempre, a família é um alvo estratégico de Satanás. Mas Deus te dizia outra coisa interessante: Deus tem pressa. Deus tem pressa em nos despertar, em despertar a busca por um avivamento dentro da família. Um avivamento que seja uma cura integral para as nossas casas, para os nossos lares, para a nossa família. Deus tem pressa em cuidar da tua casa, irmão. Deus tem pressa em cuidar da sua família. Deus tem pressa em trazer cura integral para a sua casa e para a sua família. Deus tem pressa que você busque este avivamento para a sua casa, para a sua família. Nós estamos hoje encarcerados num mundo onde o progresso, que é gritante e visível aos nossos olhos, as coisas mudam em questões de segundos e minutos. O progresso, sobretudo tecnológico, fez com que o ser humano hoje tivesse uma sensação de independência. Hoje o homem, por causa do progresso tecnológico, ele tem essa sensação que ele é independente, ou que ele pode fazer todas as coisas.
O ser humano, então, com essa sensação de independência em relação a Deus, ele se tornou individualista, o ser humano se tornou, então, arrogante, o ser humano se tornou, então, autoconfiante, o ser humano se tornou, então, individualista. Hoje, os homens, dizendo-se sábios, se tornaram loucos diante de Deus. O ser humano, então, tornou-se hoje, podemos colocar assim, o seu próprio Deus. Hoje, o homem anda como se ele fosse o seu próprio Deus, porque ele se sente totalmente independente do Senhor. O homem hoje se acha no direito de inventar até mesmo os seus valores próprios de moral. O ser humano hoje deturpa a moral, o ser humano hoje ele deturpa a ética, o ser humano hoje ele prioriza aquilo que dá a ele prazer, em detrimento daquilo que é correto a ele fazer. A fórmula é muito simples, queridos presbíteros que estão conosco aqui ao púlpito. A fórmula é simples. A fórmula é: eu quero, eu posso. Ou eu posso, então eu quero. Esta é a fórmula simples que hoje o ser humano está avocando para a sua própria vida. O homem, então, ele pisou no solo da lua, pisou na lua. O homem, então, ele explorou Marte. O homem, então, ele transforma geneticamente as espécies. O homem hoje bate no seu peito de maneira forte e diz claramente, quando bate no seu peito, ele diz: não dependemos mais de Deus. Tudo podemos fazer. Eu quero, eu posso. Eu posso, eu quero. Paulo já dizia lá em Filipenses, capítulo 1, que esta geração é uma geração corrompida e perversa. Parafraseando Paulo, então, repito para vocês, a nossa geração é uma geração corrompida e perversa. Uma geração que corrompe os bons costumes. Uma geração que corrompe os bons costumes da família. Uma geração que não dá atenção aos valores cristãos, que estão desaparecidos ou estão desaparecendo até mesmo no meio da própria igreja. Uma geração corrompida e perversa que não dá mais atenção ao certo, mas prioriza aquilo que é errado aos olhos de Deus. Uma geração entregue à consequência dos seus próprios atos. E aí, posso usar aqui o versículo localizado em Gálatas 6, verso 7, onde a Bíblia Sagrada diz assim: pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que o homem semeia, o que ele semeia, ele vai ceifar. Se você está semeando, querido, amor, pode ter certeza que você vai recolher amor. Mas se você está semeando outra coisa que não seja amor, outra coisa que não seja verdade, outra coisa que não seja sinceridade, com certeza você vai colher o que você está semeando. Ninguém que planta laranja colhe limão azedo. Se você colheu limão azedo, porque você semeou limão. O pecado está, presbítero José Roberto Vasconcelos Pereira, está tão generalizado que o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, ele indaga: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Jesus disse isso. Quando, porém, vier o Filho do Homem é ele, é Jesus, na parousia, ele fala: encontrará o Filho do Homem fé na terra. Por que isso? Porque vivemos numa geração perversa e corrompida. Eu digo que é certo que os sofrimentos, eu digo que é certo que as decepções, pavores e todo o mal que assola a humanidade, e portanto assola a mim, assola você também, é fruto do pecado original do homem. Lá atrás, Adão e Eva, serpente, Satanás, Lúcifer. É fruto do pecado original do homem, da desobediência, que afastou esse homem do próprio Deus. A razão primeira é porque muitas famílias não estão vivendo debaixo da bênção de Deus. Sabe por quê? É porque muitas famílias simplesmente não estão levando a sério a palavra de Deus. Muitas famílias não estão vivendo hoje debaixo da bênção de Deus, porque muitas famílias hoje não estão levando a sério a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus.
Algumas coisas que a Bíblia fala, a pessoa olha, escuta, ouve pregação na igreja, em casa, na televisão, na rádio, o que for, na internet, ela ouve a pregação, acha interessante, acha bonito, mas não segue o que a palavra fala. Muitas famílias hoje não estão vivendo debaixo da bênção planejada por Deus, desde a sua criação, porque não estão levando a sério a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Eu creio que é impossível a família dar errado quando, irmão, ela é orientada pelos princípios estabelecidos que nós encontramos dentro da palavra de Deus, escrituras sagradas. E eu digo isso baseado na própria palavra, porque Jesus disse isso. Jesus disse lá em Mateus 7, 24, 25, e peço para que coloque esse texto aqui no Data Show, Mateus 7, 24, 25. Jesus disse isso. Portanto, o que eu falei agora tem base bíblica. É impossível dar errado uma família quando ela é orientada, estabelecida, alicerçada nas Escrituras Sagradas. Mateus 7, 24, 25. Enquanto o irmão está colocando, eu vou ler para você. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, diz Jesus, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Está lá. Caiu a chuva. Quer ler comigo? Vamos juntos então, vamos repetir? Vamos juntos. Portanto, quem ouve estas minhas e as pratica, o homem prudente que construiu a sua casa, caiu a chuva, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela, porque tinha a rocha. Ora, é a palavra que está dizendo. É o Senhor que fala. Quem ouve estas minhas palavras. E quem ouve e quem pratica as minhas palavras se assemelha a um homem prudente. Um homem prudente que construiu a sua casa. Sobre aonde? Sobre uma rocha. E então veio contra esta casa. A chuva caiu, e chuva forte, mas a casa não foi derrubada. Transbordaram os rios para invadir a casa, mas não conseguiram invadir a casa. Sopraram os ventos contra as janelas para arrebentar as janelas e os vidros, mas não conseguiu arrebentar. E ela, a casa, não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A rocha é Jesus. A casa é a sua família. Se a sua família estiver alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo, pode cair chuva, pode transbordar os rios, pode soprar os ventos, mas ela não vai cair, porque é Jesus que sustenta o teu lar e a sua casa. É impossível dar errado quando a família é estabelecida na rocha, estabelecida no Senhor. Essa tragédia da vida sem Deus, ela tanto pode se dar de forma individual, como de forma coletiva, presbítero Carlos Peixoto. Por que isso? Porque a família, ela sofre as consequências de uma decadência generalizada. Não é verdade? Hoje nós temos diversos tipos de família que a sociedade está criando e a mídia está colocando dentro dos nossos lares, através da TV é meu pastor, porque até o Salmo 23 foi modificado pela nossa mídia. Hoje não é mais o Senhor é meu pastor, hoje a TV é o meu pastor. Gostou dessa? Usa na sua pregação que você precisa a próxima. A TV é o meu pastor, e nada me faltará. Ah, não vai faltar mesmo. Mas não vai faltar mesmo. Se a TV for seu pastor, nada vai te faltar realmente. Pode ter certeza disso. Então, a tragédia da vida sem Deus, ela se dá tanto individualmente como coletivamente. A família sofre as consequências de uma decadência generalizada, que nos faz lembrar a civilização pré-diluviana. Como é que era? Tempo de Noé. Vamos lá. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e arruinou a espécie humana, só sobrando
Noé e sua família, escolhidos por Deus. Vivemos dissolutamente, como se não tivéssemos que prestar contas a Deus. E aí eu sou obrigado a dizer a você, todos nós vamos prestar contas a Deus. Quem tem Deus no coração porque crê em Cristo como seu Salvador e Senhor, vai prestar conta a Deus. Quem não conhece a Deus, ou rejeita esse Deus, ou rejeita Jesus, vai prestar contas a Deus. A diferença é que a igreja do Senhor, quando for para o tribunal de Cristo, depois da parousia, lá irá, não para ser condenada, porque aqueles que estão em Cristo, condenação não há. Mas o resultado dos dias de Noé foi, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Lucas 17, verso 27 nos dá essa informação, falando sobre o Velho Testamento. Deus desafiou a família de Noé, essa que é a verdade. A família de Noé foi desafiada a iniciar uma nova colonização da terra. A família de Noé era a esperança de Deus. Uma família que iria prestar culto a Deus. Uma família que iria prestar respeito a Deus. Uma família que seria obediente a Deus e que povoaria novamente a terra. A família de Noé. Porque a família de Noé, numa geração corrompida e perversa, que foi excluída do mundo no dilúvio, a família de Noé era a única que ainda preservava os valores morais, éticos e espirituais revelados por Deus. Família de Noé tinha isso. Penso que a família cristã hoje, ela tem essa missão também, como teve a família de Noé. Hoje a igreja do Senhor Jesus tem a missão de transformar o mundo com esses valores cristãos, que tanto a TV, meu pastor, está tentando derrubar na minha casa e derrubar também na sua casa. Lucas capítulo 15, verso 8 e 10, que eu pedi a você para abrir logo no início, antes de começarmos a mensagem. Lucas 15, verso 8, verso 10, assentados mesmo, diz assim, falarei para você. A parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A história aponta para nós aqui, Jesus contando uma parábola que tem um fundamento espiritual. Toda parábola tem um fundamento espiritual embutido dentro dela. Jesus usa essa parábola da dracma perdida, nos mostra uma mulher que perde uma moeda, ela tinha 10 dracmas, que era um valor bem grande naquela época, cada dracma tinha um valor bem grande, ela tem 10, e ela perde uma dracma. E essa dracma perdida, a mulher para achá-la vai nos ensinar coisas bem interessantes sobre família. Nós podemos afirmar que as 10 dracmas representam valores importantes para ela. Mas ela perde um desses valores. Ela então procura esse valor que ela perdeu. Talvez seja o valor também que você perdeu dentro da sua casa, quem sabe. O que ela faz? Ela acende uma candeia, que é uma luz, uma lamparina, aproximadamente isso equivale a uma lamparina. Ela acende uma candeia, ela varre a casa e ela procura o valor perdido, ou a moeda perdida. O que a gente pode aprender com essa parábola de Jesus? Primeira coisa, preste atenção você que está no banco da igreja. Primeira coisa que você pode aprender, as perdas mais significativas são aquelas que acontecem dentro de casa, dentro da sua casa. São as perdas mais significativas para a sua vida, que acontece na sua casa, na sua família. Segunda coisa, nunca considere normal você perder. Não entenda que é normal, dentro da sua casa, você perder alguma coisa. Não entenda e não veja desta forma. Se perdeu, lute,
para reencontrar. Não veja perdas na sua casa como algo normal. Valores perdidos significa que, quando eu perco um valor na minha casa, significa que eu estou dando início ao processo de empobrecimento moral da minha família. Quando eu perco um valor na minha casa e acho que isso é normal. Normal um filho afrontar o pai, normal um pai afrontar um filho, normal os dois se baterem dentro de casa, normal o marido espancar a mulher, normal a mulher aceitar o espancamento, normal as discussões, normal o silêncio. Não aceite perder valores dentro da sua casa, porque você vai estar dando início a um processo de empobrecimento moral da sua família. Terceiro, meu presbítero, ela levou a sério a perda de uma moeda. Olha aí, ela leva a sério a perda de uma moeda. Se fosse eu, ou se fosse você, eu tenho 10, perdi uma, tenho 9 ainda, talvez eu esquecesse dessa uma que eu perdi. Ela não. A mulher da história que Cristo conta, ela leva a sério. Perdeu a moeda, ela quer de volta essa moeda. Ela leva a sério a perda da moeda, ela não encara com naturalidade perder uma moeda / valor. Não encara com naturalidade. Logo, se você encara com naturalidade perder um valor ou perder uma moeda, você logo vai estar sem nenhuma moeda ou sem nenhum valor, porque você está encarando isso com supernaturalidade na sua casa. Outra coisa que eu posso dizer, grandes perdas começam com pequenas coisas dentro do nosso lar. Quarto ponto, rapidamente. Não espere que o outro faça aquilo que você pode fazer. Se você perdeu a moeda na sua casa, não espere que o seu vizinho vá encontrar a sua moeda para você. Porque ele pode até encontrar, e encontrando, ele vai colocar no bolso dele. Tá? Vai ficar sem sua moeda. Não espere que outra pessoa faça o que você tem que fazer. A mulher da história de Jesus, ela foi proativa, porque ela mesma tratou de procurar. Só procurou os vizinhos e amigos ou amigas e vizinhas depois que ela achou. Alegrai-vos comigo, porque eu achei o valor que tinha perdido da minha casa. Mas na hora dela procurar, foi ela que procurou. Por quê, meu pastor? Porque foi ela que perdeu. E talvez aí esteja a explicação para muita coisa errada que acontece em nossas casas. Como nós sempre achamos que o errado foi ele, ou errado foi ela, ou errado foi meus pais, ou errado foram os meus filhos, ou errado foram meus avós, ou errado foram meus tios, ou errado foram meus primos. Então, como a gente sempre acha que o errado foi o outro, a gente nunca vai procurar consertar nada, porque a gente vai achar que é o outro que tem que consertar. Ela não. Ela fez um exercício de humildade. Ela entendeu que quem perdeu a moeda foi quem? Foi ela. Então, ela tratou de procurar a moeda que ela perdeu. Será que eu faria isso? Será que você faria? Ou será que nós culparíamos outra pessoa? Quinto e último, desses pontos ligeiros que eu estou salpicando para você aqui. A quinta coisa, ela acende a luz. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Quer acender uma luz no seu lar? Acenda, clame, invoque o nome de Jesus na sua casa. Porque Ele, Jesus, é a luz do mundo. Ela acendeu a candeia, ela acendeu a luz. Foi assim que ela agiu. Então, que seja você invocar o nome de Cristo na tua casa. Jesus é a luz que vai iluminar a sua casa. É a Trindade Santa, é Deus Pai, Deus Filho, é Deus Espírito Santo que vai nos ajudar a recuperar os valores perdidos nas nossas casas, nos nossos lares. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós temos aqui, então, como foi tema da mensagem, nós temos aqui o tema desafios da família. Desafios de restaurar os valores cristãos na família. Primeira coisa, irmão, restaurar significa o quê?
Restaurar significa consertar. Restaurar significa recuperar. Restaurar significa reparar. Restaurar significa pôr em bom estado. Restaurar significa restabelecer algo que foi quebrado e que precisa ser restabelecido. Sendo assim, nós temos que então recuperar, consertar, restaurar, restabelecer os valores cristãos nas nossas casas. O ato da mulher é simples, mas pela boca de Jesus ganha contornos maravilhosos. O ato da mulher é simples e nos ensina a viver com sabedoria. Volto a dizer, ela acende a candeia, Jesus é a candeia. Ela varre a casa. E eu gostaria de investir um pouco de tempo nessa expressão, ela varre a casa. Se ela varre a casa, e a vassoura é um instrumento de limpeza, e quando você está varrendo a sua casa, e a vassoura é um instrumento de limpeza, você está informando com seus gestos de varrer a sua casa, que para você, a sua casa está suja. Ela varre a casa, trazendo para nós hoje, ela varre a casa significa dizer que a casa dela estava suja, e aí eu transporto para a minha casa e para a sua casa. Nossas casas estão sujas e precisam ser varridas. Estou falando isso em termos espirituais. A casa está suja, precisa ser varrida. Ela usa a vassoura. As sujeiras poderiam ocultar a moeda que ela procurava, portanto, ela começa a varrer. É necessário varrer e é necessário vasculhar tudo meticulosamente, cuidadosamente. Ela pega a vassoura, instrumento de limpeza, e ela começa então a varrer, vasculhando tudo meticulosamente ou cuidadosamente. Não sabemos como a sujeira penetrou na casa dela, ou na minha, ou na sua. Não sabemos como a sujeira penetrou nas nossas casas. Mas normalmente a sujeira entra em nossas casas pelas janelas, pelas portas. Sujeira entra em nossas casas, janelas, portas, e a sujeira não é convidada por nós. Ninguém gosta de sujeira, mas ela entra sem ser convidada. Janelas e portas são lugares pelo qual a sujeira entra nos nossos lares. A sujeira se acumula, minha esposa Luciana, nos cantos da casa. A sujeira, ela fica embaixo dos móveis. A sujeira fica embaixo dos tapetes. Tem gente que levanta o tapete, não é? E empurra ou varre a sujeira para baixo do tapete. Mas no caso que eu estou falando, ela entra voluntariamente por baixo do tapete ou por baixo dos móveis. Logo, logo a sujeira está em toda a sua casa. Ela se espalha pela sua casa. Em termos espirituais, a sujeira entra por meio dos nossos olhos, aquilo que eu enxergo. Entra a sujeira pelos meus olhos, no que eu estou enxergando. Entra a sujeira no meu ouvido, naquilo que eu estou escutando. Entra a sujeira nos meus sentimentos, no meu coração. Entra a sujeira pelas janelas e portas da minha mente e do meu coração. Porque, como eu disse antes, a TV é o meu pastor. Entra a sujeira por influência maléfica de pessoas que convivem comigo e que não têm o temor de Deus, ou a Deus. E como eu convivo com elas, entra a sujeira nos meus olhos, ouvidos e coração, janela e porta de mente e coração, pela presença, pela convivência, pela influência maléfica de pessoas que não têm o temor de Deus, mas que convivem comigo. A sujeira se acumula, então, sobre valores que, de pouco em pouco, vão se perdendo na minha casa, pela convivência com a sujeira. A mulher pega a vassoura, acende a candeia, pega a vassoura, varre a casa. Eu digo que você também tem que varrer a sua casa. Eu digo que você tem que varrer, em primeiro lugar, a sua mente. Varra da sua mente, amigo e amiga, o conceito muito em moda nos dias de hoje. O conceito é
isso não tem nada a ver. Varra esse conceito da sua mente. Varra. Isso não tem nada a ver. Essa frase representa uma filosofia de vida de quem não quer e não tem nenhum compromisso com Deus. Quem não tem e quem não quer ter compromisso com Deus, diz, isso não tem nada a ver. Você chega para a pessoa, apresenta a palavra de Deus para ela, mostra como é o pensamento de Deus, mostra como são as ordenanças do Senhor para a vida dela, e ela vai dizer para você, isso nos dias de hoje não tem nada a ver. Porque tudo pode. Eu quero, eu posso, eu quero. Varra da sua mente essa frase. Porque quem se dispõe a aceitar essa frase, peraí, isso não tem nada a ver, a gente pode fazer isso sim, por que não? Quem aceita o domínio desta frase, vai aceitar o domínio do pecado na sua própria vida. Porque na Bíblia Sagrada, isso tem muito a ver, se não tiver de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Então, amado, varra da sua mente essa expressão. Varra da sua mente todos os conceitos contrários à palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração corrompida e perversa, em que a sociedade transforma o bem em mal, e transforma o mal em bem. Estamos vivendo um tempo que a sociedade transforma o certo em errado, e o errado em certo. Estamos vivendo um tempo que a sociedade transforma a justiça em injustiça, e a injustiça em justiça. Hoje vivemos o tempo do conceito do politicamente correto. E com esse politicamente correto, muita coisa da palavra de Deus está sendo deixada de lado por nós crentes, por causa do politicamente correto. Ninguém quer chegar para ninguém e dizer que se alguém está errado. E o que está errado não aceita que está errado, porque somos individualistas, somos independentes de Deus, é a nossa sociedade. Então, amado, se há em sua mente algum pensamento, alguma crença, alguma filosofia, algum achismo que conflita com os valores do Evangelho de Jesus, precisa ser urgentemente varrido. E esta é uma faxina que você não pode deixar de fazer na sua mente e no seu coração. Varra sua mente de pensamentos contrários à palavra de Deus. Varra sua mente. Não tenha medo de dizer às pessoas que você é um cristão e que você segue a palavra de Deus. Não tenha medo de ser considerado fora de moda nesse mundo perverso e corrompido. Quem te valoriza é Deus. Quem vai te exaltar não é o homem, mas é Deus. Não fique em busca de glória de homens, mas queira sim a exaltação que só Deus pode te dar, se você seguir com amor a palavra dele. Varra da sua vida a simpatia por coisas pecaminosas. Quer ver agora um exemplo? Vou dar um exemplo. Faça 1 minuto de silêncio e pense nos seus pecados. Aí está o seu exemplo. Está pensando? Eu também estou pensando nos meus. Vamos varrer juntos? Vamos varrer junto a simpatia que eu e você temos por certas coisas pecaminosas? Vamos varrer juntos. Você tem os seus, eu tenho os meus. Varra da sua mente a simpatia a coisas pecaminosas. O desafio da família é resgatar o valor do respeito. Resgate. Meu pastor, o que é respeito? É consideração, é apreço, é submissão, é obediência. Quem respeita se submete. Gostou disso? Mas vivemos numa sociedade individualista. Quem quer submeter hoje em dia? Ninguém. Quem respeita se submete. Quem respeita, considera. Quem respeita, tem apreço. Quem respeita, tem temor. Resgate na sua família o valor perdido do respeito.
O apóstolo Paulo escreveu suas epístolas sobre os deveres domésticos, ele disse assim, Efésios 5, verso 33, mulheres, cada esposa deve respeitar o seu marido. Ele continua, Efésios 6, 2, respeite o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque ele é seu pai e ela é sua mãe. Respeite. Pais, não provoquei vossos filhos a ira. Maridos, diz Pedro, tende consideração e respeito e apreço para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Por quê? Porque ela é a vossa mulher. Resgate na sua família o respeito. Esse valor anda sumido, anda sumido. Resgate na sua família o valor da submissão. O homem nasce debaixo da autoridade que são os seus pais. São as primeiras autoridades que o homem vê. Ele cresce vendo mãe e pai lhe dar ordens. É a primeira figura de autoridade que o homem vê. O homem e mulher vê, quando criança, os seus pais. Pais, os seus filhos não são seus amiguinhos. Os seus filhos são seus filhos. Podem ser seus amigos, sim. Mas antes de ser seu amigo, você é pai e você é mãe dele. Então, que ele tenha respeito por você. Porque se ele não respeitar você, ele não respeitará ninguém depois de crescer. O homem nasce debaixo da autoridade que são os seus pais. Deus estabeleceu o princípio da autoridade para que houvesse na nossa sociedade organização, proteção e administração efetiva. Em Israel, quando Josué já era morto e a nação já não tinha uma liderança central, o último versículo de Juízes diz que cada um fazia o que achava melhor. Quando não há autoridade, quando não há liderança, as pessoas fazem o que querem. É o que está acontecendo. A Bíblia nos dá, é a bússola de orientação, nosso manual de vida. Mas as pessoas não enxergam a Bíblia como esse manual, como deveriam enxergar. A Bíblia é a palavra de Deus para mim e para você. É meu manual onde eu aprendo como eu devo agir, o que eu devo fazer, o que agrada a este meu Deus. A Bíblia me mostra todas essas coisas. Mas quando não há temor a Deus, cada um faz o que quer. E às vezes uso até o nome de Deus para fazer o que quer. Resgate também na sua família o valor da diligência. Falamos de submissão, falamos de respeito e agora diligência. O que é diligência? Aquele que é diligente, ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele é dedicado, ele é criterioso naquilo que ele vai fazer, ele é diligente. A mulher, então, da parábola de Jesus foi diligente, foi criteriosa, zelosa, cuidadosa para buscar, varrer a casa, acender a candeia e buscar a moeda que tinha perdido. A mulher sábia, para encontrar a sua dracma, precisou ser diligente. Muitas vezes não encontramos algo, amados, porque não procuramos direito, não fomos diligentes. Dedicados, cuidadosos, zelosos, criteriosos, não fomos diligentes. Se formos relapso em nossa relação com Deus, se formos relapso no hábito saudável, da vigilância, na devoção, na santidade, não teremos sucesso como família. Porque família é um projeto do coração de Deus. Deus não pode estar divorciado da sua família. Deus ama a sua família. Não coloque Deus fora da sua família. Acende a candeia e invoque o nome de Cristo no seu lar. Quantas vezes fazemos mal feito o que deveríamos fazer com dedicação? Quantas vezes deixamos para amanhã o que é urgente fazer hoje dentro da relação familiar? Resgate na sua família também o valor da perseverança. Perseverança. Firmeza, constância é perseverança. A mulher foi perseverante, ela não parou por nada. Ela levantou móveis, ela levantou as cadeiras, as mesas da sua casa, ela mexeu em
tudo na sua casa, varreu tudo, ela perseverou até encontrar aquela moeda, porque ela queria aquele valor que ela tinha perdido. Sabe o que eu vejo aqui? Sem oração, sem dedicação, sem busca, sem empenho pela santidade, não vamos chegar a lugar nenhum nas nossas famílias. Eu tenho um parente que não é crente. Mas a conversão não acontece. Você já orou? Mas eu oro. Não é só orar, não. Não é só orar, não, amado. Você tem que orar e tem que mostrar para essa pessoa que você é diferente. Você tem que orar e mostrar para ela que você é diferente, porque o Espírito de Deus reina no seu coração. Não basta você só fazer oração, não. Fiz minha oração para que houvesse a conversão, e na hora, no dia a dia, você dá um testemunho péssimo para a pessoa que você quer da sua casa evangelizar. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala, como você age. Mas pastor, é terrível isso. É terrível mesmo. Você tem que tomar muito cuidado, você tem que ser vigilante, você tem que perseverar, amado. Perseverar em empenho, em esforço, em mostrar uma conduta santa para aquele que está na sua casa que não conhece a Deus. Ou que conhece a Deus, mas está mais para lá do que para cá. Não é assim? Você não tem gente na sua casa que está mais para lá do que para cá? Fala a verdade para mim. Você chama, vem na igreja, não vem. Você chama, convida, não sei, hoje não sei o que, sei que lá, tem isso aqui, tem aquilo lá para eu fazer, ou não quero fazer nada, estou cansado, estou cansada. Não é assim que acontece. Seja perseverante, ore, mas se empenhe em trazer essa pessoa. Porque se ele ou ela não entende isso, e se você é uma mulher, então você é sacerdotisa da sua casa. Se você é homem, você é o sacerdote da sua casa. Traga para cá do Senhor essa pessoa. Seja perseverante. Peça autoridade a Deus e Ele dará a você. Aliás, Ele já deu. Você que não tomou posse ainda. Transformações profundas necessitam de muito esforço. Esforço, empenho. Resgate a perseverança na sua casa. A perseverança é ensinada por Jesus. Ele diz, Mateus 7, versos 7 ao 8. Olha o que ele fala. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Diz Jesus. Se você, amado, buscar. Se você, amado, bater na porta. Se você, amado, pedir, persevere, porque é Ele que está mandando você fazer isso. Todo aquele que bate, a porta abre. Todo aquele que pede, consegue. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre-se uma porta. Jesus está dizendo isso, perseverança. O que nós precisamos hoje, em nossas casas, é transformações profundas e urgentes. E isso não vai acontecer se não houver perseverança da nossa parte. É uma moeda que está perdida debaixo do nosso tapete. A moeda da perseverança. Eu pergunto para você, o que a esposa crente é capaz de fazer para ganhar um marido incrédulo? O que um pai crente é capaz de fazer para ganhar os seus filhos para Cristo? O que um marido crente é capaz de fazer para ganhar sua esposa incrédula? O que você é capaz de fazer para proteger sua família da ação do diabo? Para tudo que necessita sua família, até onde você é capaz de ir? Ou o que você é capaz de fazer? Ou você está naquela coisa do politicamente correto? Até onde você vai para que o certo de Deus aconteça na sua casa? Até onde você vai? Perseverança. Pessoas leais, elas protegem os ausentes. Pessoas leais não aceitam difamação. Pessoas leais resistem aos fofoqueiros de plantão. Tem cônjuge
que expõe a fragilidade do seu marido, da sua esposa, numa roda de conversa. Isso acontece. Tem pessoas que expõem a fragilidade dos seus numa roda de conversa. Como é que você vai ganhar o seu se você fala dele para as pessoas, ou fala dela para as pessoas, na frente dele, na frente dela? Ih, fulano, tá vendo aqui meu marido? Ih, ó, olha ele aqui, ó, faz isso, 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 isso. Na frente dele, você fala dele para outra pessoa. Como é que você quer ganhar ele assim? E por último, desafio do resgate na família da verdade e da santidade. Qualquer relacionamento de confiança só vai acontecer se houver verdade nesse relacionamento. Qualquer relacionamento de confiança só se é construído quando não é usado outro material que não seja a verdade. Nós só confiamos naquele que nós amamos se esse que nós amamos forem verdadeiros para conosco. Na hora que ela ou ele começa a mentir, esse relacionamento de confiança se acaba, porque ele ou ela começou a mentir. Paulo falou sobre isso, ele disse assim: deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quando a família não pratica o princípio da verdade, a família da legalidade, há uma brecha que o inimigo vai usar para poder, querido irmão e irmã, levantar as fortalezas da sua casa. Quando você, amado, não pratica o princípio da verdade, você dá legalidade para o inimigo cirandar na sua casa, porque você não está sendo verdadeiro dentro do seu lar. Santidade. 2 Crônicas 7,14 diz assim: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, igreja, a sua terra. A vontade de Deus é que a nossa casa seja terra santa, entendeu? Deus deseja que a sua casa seja terra santa, mas não existe terra santa onde não há verdade, onde há somente mentiras. Terra santa é onde há verdade. Terra santa onde há busca por Deus. Terra santa onde há abandono do pecado. Terra santa onde há confissão do pecado. Terra santa onde há tristeza em mim pelo pecado que eu pratiquei. Terra santa é quando você é submisso e entende que, na verdade, se houve erro, o erro não foi só dele, ou dela, ou deles, mas o erro também está em mim. Terra santa, onde há submissão a Deus, dizendo: Senhor, se algo está errado, eu sei que eu tenho parte nesse erro também. Me ajuda, Senhor, a restaurar, a consertar, a restabelecer o que está errado na minha casa. Resgate, irmão, na sua casa a santidade, a verdade, o respeito, a submissão e a perseverança no seu lar. Varra a sua casa, como Cristo ensinou na parábola e disse que a mulher fez o seu lar. Quando ela fez isso, ela acha a moeda, sai correndo, vai lá fora da sua casa, chama as vizinhas, chama as amigas e fala: alegrai-vos comigo. Por quê? Porque eu achei o valor que eu tinha perdido. Busque o valor que está perdido na sua casa, e quando você encontrar, se alegre. Deus abençoou o seu lar. Que Deus abençoe nossos corações com essa palavra: desafios da família cristã.